Dois discos duplos, ofuscados pelos triplos? Será? A partir de agora em Altos Plays ao vivo. Eu resolvi trazer aqui para essa série do canal onde eu falo sobre discos ao vivo, duas bandas que moram no meu coração há muitos anos, que eu sou apaixonado por essas duas bandas e que me despertou uma certa análise até a partir de uma curiosidade, né? Porque são duas bandas que têm na sua discografia tanto álbum duplo ao vivo como também álbuns triplos. Sim, eles não se aguentam e lançaram triplos e duplos. E o que eu vou trazer aqui é uma análise a partir de uma curiosidade minha em relação a esses discos que, de forma alguma, aqui é uma escolha de melhor ou pior, mas me chama a atenção que dois álbuns que eu acho excelentes acabam, de alguma maneira, ofuscados ou pela própria banda, pelos outros lançamentos ao vivo, ou então até, às vezes, esquecidos ou pouco lembrados em algumas listas ou até como referência de grandes álbuns ao vivo na história do rock, que é o que eu considero, na verdade, todos esses álbuns que eu vou trazer aqui, para mim, com certeza, são grandes referências em álbuns ao vivo, mas tem cada um algumas particularidades que eu quero dividir aqui com vocês nesse episódio. E vamos lá, vou começar já com uma pedrada, né, gente? Não é qualquer álbum ao vivo, é o triplo aqui do Yes, o Yes Songs, lançado em 1973. Com essa capa, gente, não só a capa, vocês vão ver como isso aqui é uma das mais belas artes de capa da história do rock, na minha opinião, também aqui a capa. Vamos a contracapa aqui também, esse álbum lançado em maio de 1973, que contempla assim o finalzinho da turnê do Fragile de 1971 e também a turnê assim matadora, digamos assim, que né, consagrou o Yes no mundo inteiro, a turnê do Close to the Edge de 1972, e aí no comecinho de 73, lá em maio de 73, eles lançam este álbum triplo. E vejam bem, isso aqui eu vou ter que mostrar todos os detalhes da capa, porque inclusive ela também é considerada pelo próprio artista, né, o capista do Yes, o Roger Dean, como um dos seus melhores trabalhos, e realmente é, gente. Deixa eu tentar, vai ser um pouco difícil eu mostrar para vocês, mas vamos lá. Aqui então a contracapa, a capa, e já tem algum detalhe, ela abre de uma maneira super diferente, ó, realmente são artes incríveis, ó, aqui. Abrindo aqui a gente já tem mais uma belíssima arte, enfim, aqui vai ser todas as artes desse álbum são incríveis, e ele também ele abre de uma maneira super diferente, aqui vai ser difícil, não, até que não, mas vai dar para mostrar para vocês, ele abre que nem uma sanfona aqui, ó, e traz daí, gente, olha só isso daqui, tamanho dessa arte aqui do Roger Dean, peraí que acho que fica mais fácil eu mostrar cada uma delas, olha só, que beleza, essa daqui é a primeira prensagem original americana, que sai lá então em 1973. E aqui deixa eu mostrar o outro. Desse álbum triplo histórico, né, gente? O Yes nessa época estava no auge no mundo inteiro, era uma febre mundial, como os grandes representantes do rock progressivo, assim, então eles estavam bombados, a gravadora investindo muito, mas tem já, inclusive, um detalhe super curioso que eu estava pesquisando, porque realmente é um disco, primeiro, é um disco triplo, né, e com uma arte impressionante, né, com um trabalho gráfico surreal, e claro, isso aqui poderia, a gravadora no começo não queria lançar, porque disse, não gente, vocês estão no auge de sucesso, mas lançar um álbum triplo vai ficar muito caro, mas os integrantes da banda foram muito queridos com seus fãs, porque para deixar o custo dessa produção para chegar nos fãs com um preço não tão alto assim na época, os próprios integrantes da banda abriram mão dos royalties, né, em cima desse lançamento para poder diminuir o custo para a gravadora. Então tá aqui este álbum triplo. Deixa eu mostrar também que, enfim, tem muita coisa nesse álbum aqui. Ele traz também um encarte, né, um livreto da turnê que é super lindo, ó, que abre aqui, né, mostrando, enfim, as apresentações ao vivo com cada um dos integrantes.
aqui também. Fotos lindas, assim, realmente, gente, é um dos trabalhos gráficos mais surpreendentes na história do Yes, e falando de um disco ao vivo, né, gente? Mas como eu falei, 72, 73, o Yes mandava no rock and roll, mandava no planeta, até aqui. E finalizando aqui também. Então é super interessante e super completinha essa edição aqui, original de época, primeira prensagem norte-americana, em álbum triplo. Eu vou mostrar, obviamente, só um dos labels, porque ele vai se repetir nos 3 discos. Ó. Então ele sai aqui pela Atlantic Records, tá aqui o label famosíssimo aí, da Atlantic Records, e ele vinha com essa parte aqui, encarte, ó. Aqui estão os outros 2 discos aqui, nessa parte interna aqui. E, gente, o que a gente, obviamente, vai encontrar aqui, como eu falei antes, são gravações de diversos shows aí, né, que pega um pedacinho ainda do final da turnê de 71, do Fragile, ainda com o Bill Bruford na bateria, e na sequência daí já é a turnê do Close to the Edge, em 1972. Inclusive, tem uma curiosidade, gente, eu quero ir mostrando de novo essa capa aqui, tem uma curiosidade que tem, nesse álbum triplo, ainda consta, a gente tem 2 bateristas aqui, de alguma forma. Para quem já conhece a história do Yes, assim, eu vou estar repetindo, mas para quem não conhece, o Bill Bruford, ele chega a gravar o Close to the Edge, mas logo que termina a gravação, ele nem vai para a turnê, ele sai da banda, ele resolve sair da banda, e quem assume as baquetas já para a turnê do lançamento do Close to the Edge foi o Alan White. E vejam só, ele teve apenas 3 dias para aprender o repertório da turnê do Close to the Edge, que ele não tinha nem gravado o disco, né? Como eu falei, o Bill Bruford, ele sai da banda e deixa a galera perdida um pouco antes de começar a turnê, e com isso o Alan White teve que aprender o repertório em apenas 3 dias, e claro, se saiu muito bem, um super baterista. Então aqui nesse disco, deixa eu até ver quais são as faixas, a gente vai encontrar 2 músicas que tem, 3 músicas que tem a participação, então, ainda do Bill Bruford, que seria então a finalização da turnê do Fragile, né? Então tem aqui a música, deixa eu ver, a Perpetual Change, também Long Distance Runaround e The Fish, que conta então ainda com a participação do Bill Bruford na bateria, e o resto das músicas já é com o Alan White, e o que também acabou se tornando assim uma formação clássica, digamos assim, do Yes. Agora vamos a uma análise, e de novo, gente, é super particular, né, o que eu vou trazer aqui. Esse álbum triplo, apesar de sim, obviamente a gente está conferindo ao vivo a performance de uma banda que está no seu auge, músicos de alta performance e tal, só que para mim, pelo menos na minha opinião, e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês que já escutaram esse álbum ou que vão passar a escutar esse álbum, o único pecado desse disco, que eu acho até super surreal, assim, né, pelo menos, de novo, é uma opinião bem particular, infelizmente, a qualidade do som, não sei nem se é da captação ou da masterização do álbum, e eu estou falando aqui de uma audição feita no álbum original, primeira prensagem de época, mas eu nunca achei tanto, e eu tenho ele em CD também, que para mim é a mesma coisa, a qualidade não é muito boa, chega a ser triste, assim, porque tu, né, obviamente tu consegue escutar muito bem, eles performando muito, né, eles estão ali com sangue no olho, como a gente diz, assim, nesses shows, assim, mas infelizmente, na minha opinião, o que esse álbum peca, apesar de realmente, né, de novo, gente, é uma das artes de álbuns mais espetaculares na história da música, digamos assim, né, ele tem tudo que ele tem em termos de beleza estética, né, e de preparação e tal, infelizmente para mim não acompanha em termos de qualidade de som, assim, as músicas não me pareceu bem captado e muito menos muito bem masterizado cada um desses registros ao vivo aqui, e geraram ainda esse álbum triplo e tal, e vendeu no mundo inteiro, assim, saiu aqui no Brasil também na época e tal, foi sucesso em todos os cantos do mundo e tal, mas claro, naquela época era a referência que se tinha então deste álbum aqui, que infelizmente, de novo,
a grandiosidade tanto da arte quanto dos músicos, para mim não acompanhou a qualidade na audição, apesar, de novo, um super repertório, um repertório incrível do Yes, assim, nessa fase, com os músicos, como eu disse, tocando muito, assim, entregando muito ao vivo. A gente até tem como comparar, assim, principalmente com aquela apresentação que saiu depois em DVD, que até em algumas faixas consta aqui, do show do Yes em Londres, no Rainbow Theatre, né, que tem em DVD, em VHS, já tinha também, obviamente, certamente tem aqui no YouTube para vocês conferirem, e a qualidade é outra, assim, mas realmente o que fica para mim é que, infelizmente, a magnitude, né, e a grandiosidade de todo esse envelopamento, digamos assim, dessa turnê, né, num álbum triplo, infelizmente não acompanha no resultado final, né, que é o que mais interessa, que é a audição do álbum. Então, mas claro, não chega a diminuir em nada, né, a grandiosidade desse lançamento, mas infelizmente, realmente, para mim, não acompanha em termos de qualidade nesse lançamento, então, de 1973, o Yes Songs, diferente do próximo álbum do Yes, que eu vou trazer agora aqui para vocês, que a história, para mim, é outra. E eu tô falando deste álbum aqui, lançado em novembro de 1980, o Yes Shows. Tá aqui então, álbum duplo, lançado em 1980, de novo com altas capas aqui, deixa eu... Aqui a capa, aqui a contracapa, abrindo para vocês aqui, porque realmente essas capas do Roger Dean são incríveis. Está aqui então, álbum duplo ao vivo, lançado pelo Yes em 1980. Deixa eu mostrar também a parte interna aqui, né, com imagens dos shows. Né? Aqui, nesse duplo ao vivo aqui, traz gravações da turnê do Relayer, de 1974, também do Going for the One, de 1976, e também do Tormato, de 1978. Aqui, álbum duplo. E para mim, aí que já entra uma dos grandes diferenciais neste álbum aqui de 1980, neste duplo aqui, e que para mim é o grande barato, assim, digamos, em relação ao álbum triplo, né, que eu mostrei antes ali do Yes, com a turnê do Fragile e do Close to the Edge, que aqui, gente, o que eu acho legal são turnês, assim, que a gente... Quem é fã do Yes, assim, não teve álbum completo ao vivo do lançamento, e aqui eles fazem uma compilação muito interessante de turnês de 3 álbuns, né? Tanto ali do Relayer, como do Going for the One, e do Tormato, que traz, então, eles performando algumas faixas, né, que não apareceram em nenhum outro álbum ao vivo, de discos que são muito bons, assim, e que a gente realmente tem né, quem é fã do Yes não tem muito acesso aos shows completos, mas aqui já contempla de uma maneira super interessante. E aqui o legal também, outro diferencial que traz também ele é considerado o último lançamento, podemos dizer assim, com a formação clássica do Yes, né, ali trazendo ainda o Rick Wakeman nos teclados, e para somar ainda, né, no que eu considero, e de novo, e agora já falando, eu acho que esse álbum aqui ele é muito pouco lembrado, tanto na discografia do Yes, como na discografia geral, assim, na história de grandes álbuns ao vivo, que a qualidade de som disso aqui, diferente do Yes Songs, aqui a qualidade de som é impressionante, e traz então a formação ali com o Rick Wakeman, e ainda, que é um dos grandes baratos, e para qualquer fã do Yes já valeria somente por ter nesse álbum aqui também, ainda 2 faixas da turnê do Relayer, quando tinha na formação o Patrick Morais, né? Deixa eu ver aqui direitinho para não errar. Ele traz aqui, por exemplo,
Na verdade, eu vou já cantar a pedra, assim, do que tem de cada um desses discos aqui, né? Ele tem super bem detalhado aqui, né? Com ficha técnica, né? E as apresentações. Então vamos lá, deixa eu ler aqui para não errar aqui no Autos Plays, como eu faço às vezes, mas enfim, tá tudo certo. Vamos lá. Ele tem aqui do álbum Going for the One, ele tem a Parallels, a música Going for the One e Wondrous Stories. Tem ainda a do álbum Tormato, né, da turnê de 1978-79, a Don't Kill the Way, que por sorte eles escolheram essa música, né, porque o Tormato, pelo menos para mim, é um péssimo álbum, um álbum que eu não gosto do... Poderia até estar naquele episódio que eu fiz aqui recentemente sobre péssimos álbuns terríveis de artistas que eu amo. O Yes tem também, o Tormato de 1978, eu acho um álbum muito ruim, menos exatamente a música que tem aqui nesse ao vivo, que é a Don't Kill the Whale, que é uma música que eu acho maravilhosa e que fica perdida no meio de um grande álbum, e o legal é que aqui que eles recuperam e trazem ela ao vivo. E outro detalhe também, tem ainda lá do segundo álbum, Time in a World, né? Tem do segundo disco, que dá nome ao segundo disco do Yes, e de novo, o grande barato aqui são as faixas que tem a participação do Patrick Morais, que participou apenas do álbum Relayer. Por quê? Aqui eles tocam uma das faixas do Relayer, né, The Gates of Delirium, né, que ocupa inclusive um lado inteiro do disco, não só no estúdio, como nesse aqui ao vivo também, a The Gates of Delirium, e também com o Patrick Morais tem a Ritual, né, que é a música que está na faixa do Topography of the Ocean, né, do álbum de 1973 do Yes. Então tem essas duas que já valem com certeza este álbum. Eu já ia esquecendo de mostrar o label aqui para vocês de novo. Álbum duplo, né, e se repete novamente o grande label do Yes aqui, né, da Atlantic Records. Tá aqui então Atlantic Records, o álbum duplo, né? Deixa eu mostrar apenas um, mas também na parte interna, né? Vem aqui com isso aqui, dos dois lados, né? Deste álbum duplo aqui, que também, gente, outro diferencial aqui, que talvez seja até o que nos meus ouvidos, pelo menos, soa muito melhor. De novo, eu acho que em relação ao, deixa eu pegar aqui, em relação ao Yes Songs, esse álbum aqui tem um som incrível, e uma das curiosidades também, detalhes que pode ter favorecido e muito a qualidade desse disco ao vivo duplo do Yes, que quem fez a escolha das faixas ficou a cargo do Chris Squire, né, do baixista e grande líder da banda e tal. Ele mexeu no arquivo dele, fez essa seleção de faixas que ele achava interessante, e também ele participou diretamente na mixagem. O Chris Squire, deixa eu até conferir, mas acho que é isso mesmo, né? Sim, o Chris Squire, ele assina não só a produção, como também a mixagem deste álbum ao vivo, então aqui de 1980, né? E é uma última, né, digamos assim, uma última leva assim, do Yes com as suas formações dos anos 70, porque o que estava acontecendo, e até estranho, e também pode ser também, claro, um dos motivos desse álbum ficar um pouco esquecido, né, ou pouco lembrado, porque aqui também o Yes já está numa fase bem de transição, literalmente, né, a banda da formação clássica ali, com Rick Wakeman, com John Anderson e tal, já tinha terminado em 1979, logo depois da turnê do Tormato. O John Anderson e o Rick Wakeman saem da banda, e tem toda aquela movimentação que eu posso trazer em algum outro momento, que é um álbum que eu gosto muito, por sinal, que entra outro vocalista, outro tecladista, né, o amado e odiado álbum lançado em 1980, o Drama, e daí eles fazem a turnê do Drama, a gravadora resolve fazer um pedido para eles lançarem um disco ao vivo, só que eles não lançam nada da turnê do Drama, e o Chris Squire então resolve lançar este álbum duplo no final de 1980, em novembro de 1980, contemplando então turnês de 1975, 76, de 77, 78 e de 78, 79. E na minha modesta, ou não tão modesta assim, opinião, esse aqui é o grande álbum ao vivo do Yes, com uma sonoridade muito boa, mas claro, esse aqui também é lindo demais, é um álbum triplo, como eu mostrei já para vocês, uma das artes mais belas na história do Yes e na história de álbuns ao vivo,
mas se eu colocar numa balança, assim, agora revelando para vocês, eu ficaria com este duplo aqui, pelo repertório que traz, então, de discos incríveis aí, lançados a partir de 75, menos o Tormato, mas para minha alegria, a única música do Tormato que tem aqui, Don't Kill the Whale, é uma das melhores do Yes e certamente para mim a melhor do disco. Mas quero saber a opinião de vocês, Yes Maniacs ou não. Qual dos dois vocês ficariam, hein? Eu tô com os dois aqui para minha sorte, mas é isso aí. Yes. Agora vamos para eles, a banda, e não é qualquer banda, não é qualquer bandinha, é a banda, a única banda que a gente pode e deve chamar de banda. Aqui, é claro, The Band, com o álbum The Last Waltz, lançado em 1978, álbum triplo desta banda magnífica, tá aqui a capa. Essa daqui é a prensagem brasileira, que sai também em 1978, saiu no mundo inteiro. Aqui a contracapa, né, a trilha sonora, então, do filme, né, dirigido pelo Martin Scorsese, lá do show de 1976, o show de despedida do The Band, né, que rolou lá em São Francisco, né, no Winterland Ballroom de São Francisco, em 1976. Aqui no Brasil saiu, tá até aqui na capa, ó, três discos, trilha sonora do filme O Último Concerto de Rock. E é realmente, gente, na minha opinião também, é o maior concerto de rock já gravado na história da música, né? Claro, não é um festival, mas não deixa de ser quase um festival, assim, porque as participações especiais vocês devem já, alguns de vocês já saber, né? Então tá aqui esse álbum saiu em 1978, seguindo logo após o lançamento, né, do filme que tem o mesmo nome, trazendo então o show de despedida do The Band, álbum triplo, essa aqui, prensagem original brasileira. Deixa eu mostrar também apenas um dos álbuns aqui, porque também, obviamente, vai se repetir nos próximos 3 aqui, mas também com esse label super clássico, né, da Warner Bros. Records. Então tá aqui, álbum triplo do The Band, que é a parte interna, né, que vem aqui com toda a informação de ficha técnica importantíssima, né, porque não foram quaisquer participações daqui, né, dos outros dois, assim, participações especiais, mais do que especiais, né, tem até aqui na contracapa, eu vou ler alguma delas, assim, mas imagino que vocês já viram isso, ou se não viram, para o vídeo agora e vai assistir este documentário show, esse show incrível, assim, super bem filmado, mas tem, pô, gente, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Van Morrison, Muddy Waters, Neil Young, Ronnie Wood, The Staple Singers. Gente, isso aqui é uma obra-prima absoluta na história da música, um álbum triplo que é indiscutível, né, gente? Aqui, de novo, eu estou tentando não escolher um melhor ou pior, é apenas uma análise muito mais em cima de como, e acho que aqui é um dos casos, né? Quando saiu isso aqui, gente, obviamente vendeu no mundo inteiro, saiu, né, em todos os países no mesmo ano. Essa prensagem brasileira sai em 78, assim como no resto do mundo, um álbum triplo que vendeu muito em função, é claro, também né, pelo maravilhoso filme, né, que traz esse show completíssimo, assim. E aqui, claro, eu acho que nesse caso aqui, né, que é do próximo álbum que eu vou mostrar aqui para vocês, este álbum aqui acaba ofuscando um outro álbum ao vivo do The Band, que é sensacional também, mas é claro, faz todo sentido. Isso aqui ficou muito popular, não que o outro álbum que eu já vou trazer aqui para vocês também não tenha sido popular na época, né? Mas aqui, gente, tu tá concorrendo não só com a melhor banda do planeta, como com uma série também de músicos incríveis participando do show. Então, realmente, isso aqui, né, claro, eu falei, né, de discos ao vivo, isso aqui é um dos maiores clássicos absolutos na história do rock. Tem, claro, de festivais, os álbuns ao vivo do Woodstock, que saiu, são maravilhosos, do Monterey Pop Festival, de outros festivais, mas aqui, de alguma maneira, dá para até fazer uma relação que é um festival do The Band, né, que são só os grandes músicos, né, na época ali participando do show, assim, histórias incríveis. Eu imagino que, de novo, se não assistiram
este show ainda ou escutaram esse álbum, façam isso por vocês, porque realmente é uma aula de performance e também uma aula de como filmar um show com grande excelência, que o grande Martin filmou com muita categoria, mas está aqui, então este é o álbum triplo do The Band, show de 1976 em São Francisco, que foi o show de despedida do The Band, mas que de alguma maneira, como eu vou mostrar a seguir, um outro álbum deles lançado bem antes desse aqui, acabou sendo, na minha opinião, ofuscado por esta obra-prima do The Band. E o álbum que eu considero pouco lembrado, ou às vezes até esquecido, né, em função do próprio álbum triplo, né, do The Last Waltz, é um dos discos ao vivo que merece muito a nossa audição por vários motivos, não só pela qualidade do som, como do repertório, todos os lances. Eu estou trazendo então aqui para vocês o The Band com Rock of Ages, lançado em 1972, capa super bonita também. Isso aqui é a primeira prensagem original americana, que é a capa, contracapa, um álbum duplo ao vivo, parte interna aqui também abre aqui, ó, tá aqui, gravado durante 4 datas, foram 4 shows no Academy of Music de Nova York. Deixa eu abrir aqui também, ops, aqui ó, com várias fotos do show. Foi gravado então em dezembro, nos dias 28, deixa eu conferir para não estar falando errado aqui para vocês, que tem as informações aqui, Lúcio, aqui. Ó, então, ele foi gravado, né, em 4 noites, em dezembro de 1971, nos dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 1971. Sim, inclusive foi gravado na virada do ano de 1971 para 1972, né? Não, bacana mesmo. Foi a tua festa de Réveillon em 71, 72. Imagina a loucura que não foi virar o ano assistindo um show do The Band, porque, claro, né, propositalmente eles começaram o show dessa última noite um pouco mais tarde para virar o ano em cima do palco. E realmente, gente, cara, que arte linda aqui, eu adoro a arte desse disco, de novo aqui para vocês, ó. Tá aqui, né? Imagino que não foi essa virada do ano, né? E o resultado dessas 4 noites foram compilados, então, num álbum duplo que sai, então, lá no comecinho, daí, se eu não me engano, isso aqui acaba saindo já no meio do ano, no primeiro semestre de 1972. Deixa eu mostrando também o label aqui da Capitol, né, nessa prensagem original americana. O som que tem esse disco é um absurdo, é muito bom, né? E o The Band até aqui, né, já tinha lançado 4 álbuns, né? Quando eles fizeram este álbum ao vivo aqui, né? Já tinham lançado o Music from the Big Pink, o The Band, o Stage Fright e o Cahoots. E então o que eles trazem nesse repertório, né, são algumas faixas, né, são faixas obviamente ao vivo desses 4 álbuns, dos 4 primeiros discos do The Band. Diferenciais, né? O que torna também isso aqui um super disco, e como eu disse para vocês, na minha opinião, ele é pouquíssimo lembrado, daí não é nem da discografia do The Band, né? Porque, claro, tudo que é fã do The Band conhece e sabe o valor desse disco, mas eu digo muito mais em relação a essas listas, por exemplo, assim, né, de grandes álbuns ao vivo na história do rock, principalmente. É muito raro, pelo menos eu não vejo com muita frequência aqui, né, eles citando esse álbum aqui, porque ele foi lançado em agosto de 1972, agora eu me lembrei, foi lançado em agosto de 72, e também, né, lá no começo eu falei, né, a gente falou do Yes, que estava no auge e tal, e vendeu muitos discos. The Band em 72, assim, né, fugindo da onda mundial do rock progressivo, digamos assim, dentro do rock clássico, assim. The Band, obviamente, estava no auge em 1972, ainda também excursionando e trabalhando pro Bob Dylan, né, gravando com Bob Dylan, fazendo turnês com Bob Dylan, entre uma turnê e outra eles faziam seus maravilhosos discos de estúdio e também fizeram este álbum duplo ao vivo. Inclusive, falando em Bob Dylan,
Tem uma curiosidade que, infelizmente, não está não apareceu na edição original, mas nos relançamentos, principalmente quando ele foi reeditado em CD e alguns box sets, saíram versões completas das 4 noites, porque tem o seguinte, né? Falando em Réveillon, na última noite, né, na virada do ano de 71 para 72, o patrão do The Band, né, o próprio Robert Zimmerman, conhecido como Bob Dylan, foi lá ver o show dos rapazes e acabou fazendo uma session, né? Toda uma parte final, digamos assim. Ele toca umas 4 ou 5 músicas, ele vai, obviamente, sobe no palco e eles emendam, então, tocando 4 músicas do Bob Dylan que aparecem depois em versões estendidas né, quando ele foi reeditado, ou em alguns relançamentos do Rock of Ages. Outro destaque que é muito importante e que torna também realmente para mim um super diferencial desse álbum ao vivo aqui do The Band, é que também as próprias músicas que, né, ganharam, digamos assim, não, literalmente, ganharam arranjos novos, diferentes dos que tem nos álbuns de estúdio, então a gente só vai encontrar, inclusive, nesse disco, esses arranjos, porque o The Band, né, no álbum anterior, né, que é o Cahoots, eles já tinham convidado o genial, grande maestro e arranjador, o Alain Toussaint, para fazer os arranjos de metais na música Life is a Carnival, né, que tem no álbum anterior, no álbum de estúdio, o Cahoots, lançado antes. E para esse show, o Robbie Robertson e toda a sua turma, eles convidaram novamente o Alain Toussaint para fazer os arranjos de metais, né? A gente pode até ver aqui em algumas fotos, tem algumas fotos das sessões de metais. Então aqui também esse super diferencial, né, que também traz algumas versões diferentes das que tem no disco e com arranjo. Aqui tem mais de, sei lá, pelo menos umas 8 ou 9 músicas que foram selecionadas pela banda, né, pela The Band, para o Alain Toussaint fazer os arranjos para a sessão de metais que participa desse disco aqui, o que torna então também um super diferencial nesse disco, que é também a gente poder ter o acesso, né, para poder conferir como é que ficou isso, porque diferente das versões no estúdio, onde era só a banda mesmo, não tinham, em algumas faixas, não tinham esses arranjos de metais, e não é qualquer arranjo, né, gente? A gente está falando dos maiores arranjadores de metais na história da música, que foi o grande Alain Toussaint, então, que já tinha participado do The Band, como eu falei, no álbum anterior, fazendo arranjo para Life's a Carnival, um arranjo maravilhoso, por sinal, e repete a dose aqui, fazendo arranjo para outras faixas do The Band, então, o que torna isso super curioso. E, de novo, gente, por isso que eu lembro aqui vocês, deixa eu pegar aqui de novo, é claro, né, é óbvio, né, que este álbum aqui é um dos maiores clássicos, esse álbum triplo ao vivo na história da música, né, por todos os motivos que eu já trouxe, mas que de alguma maneira, na minha opinião, muitas pessoas podem acabar esquecendo que o The Band em 72 já tinha lançado um álbum, só que daí duplo, maravilhoso, que é este aqui do The Band Rock of Ages. Na real, vai nos dois, que não tem erro, né? Mas realmente, escutem esse disco, a qualidade de som, não só dessa prensagem aqui, original de época, né? A primeira prensagem original americana, mas eu já ouvi outras edições desse disco, também em CD, é muito bom. E em CD, pelo menos, né? Eu não sei se chegou a sair em vinil, versão estendida, mas em CD eu sei que sim. Na versão estendida em CD tem ainda como bônus as músicas com a participação do Bob Dylan na virada do ano, né, na festinha. Imagino que não foi esse backstage depois que acabou o show, né, na virada do ano de 71 para 72. Então tá aqui mais duas super pérolas, super recomendações de altos plays ao vivo. Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês em relação ao que eu trouxe aqui e também de outros álbuns ao vivo. Estou pensando realmente, já tem aqui, vai estar numa playlist esse episódio, né, que eu já tenho alguns episódios dessa série Altos Plays ao vivo, e de repente ao longo do tempo eu vou ir trazendo outras curiosidades e outros grandes álbuns ao vivo na história da música aqui no canal Altos Plays, nessa série então, Altos Plays ao vivo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra a qualquer momento em mais um novo episódio aqui em Altos Plays. Até mais.